Olá, pessoal. No dia de ontem, 20 de janeiro de 2025, Donald Trump tomou posse como o 47º presidente dos Estados Unidos da América. E antes de falar do contexto atual, eu pretendo fazer uma retrospectiva em 3 vídeos, sendo este o primeiro, no qual eu vou fazer uma análise de política interna e geopolítica no primeiro governo Trump. No segundo, eu pretendo fazer a mesma análise para o governo Biden. E no último vídeo, falar sobre as novas perspectivas desde a eleição, dos primeiros atos executivos que ele já realizou, até o novo momento que vem Trump mais experiente, mais poderoso, e ele vem com tudo aí, sem freio contra o sistema, né, o Deep State, acredito que para destruir de vez. Além, é claro, de falar dos benefícios que a gente pode esperar a partir disso. Lembrando também que agora o Partido Republicano controla também o Congresso, né, tem maioria na Câmara Baixa e no Senado. Bom, para começar, vale lembrar que no momento da primeira eleição do Trump, que não foi tão expressiva como essa de agora, os Estados Unidos vinham já de praticamente 24 anos de um sistema globalista, tem uma visão de mundo completamente oposta à visão de mundo conservadora, né? E por ter vigorado tanto tempo, esse sistema globalista se fortaleceu muito nos Estados Unidos e internacionalmente também, emparelhou várias instituições, impôs a cultura woke, que a gente vai falar em um outro momento mais profundamente, e tentou solapar os pilares de base, né, do Ocidente, para assim criar uma nova ordem mundial a partir do caos. Para quem tem uma mentalidade mais conservadora, seja pelos costumes ou seja pela visão econômica, o Trump 1 representou uma mudança drástica de direção dessa linha, com muito progresso. Vamos relembrar então alguns pontos de impacto que a política interna, que o primeiro governo Trump deixou como marca. Vou colocar aqui na tela agora para a gente acompanhar. Bom, crescimento econômico. A economia norte-americana registrou um crescimento consistente pré-pandemia, com uma taxa média de crescimento anual do PIB em torno de 2,5% entre 2017 e 2019. Né, considerando o tamanho da economia americana, esse percentual consistente, né, inflação controlada e tudo, foi um excelente resultado. Redução nos índices de desemprego. Antes da pandemia de Covid-19, os Estados Unidos alcançaram um dos menores índices de desemprego em 50 anos, chegando a 3,5% em fevereiro de 2020. Reforma tributária. Aprovada em 2017, a Tax Cuts and Jobs Act reduziu impostos corporativos e individuais, incentivando investimentos e beneficiando empresas. E é claro que, para a visão conservadora, né, na economia, o liberalismo econômico clássico é sempre favorável ter redução de impostos e desregulamentação, porque aí favorece a iniciativa privada, né? E a economia cresce. Medidas anti-imigração. Dentre várias medidas anti-imigração do primeiro governo Trump, as que foram mais faladas assim foram a construção do muro fronteiriço, né? A expansão da barreira física na fronteira com o México, que foi a marca e talvez uma das maiores marcas desse governo, e também a restrição a entradas de cidadãos ilegais de outros países, né? É bom lembrar que a visão conservadora, a gente vê com bons olhos a imigração legal, né? Uma pessoa ela tem o direito de buscar em outro país uma melhor qualidade de vida, desde que esse país esteja apto a recebê-la, né, por questões culturais e questões estruturais também, porque não adianta querer sair de um país e ir para outro se aqui você vai ter uma pior qualidade de vida ou se aquele país não está preparado mesmo estruturalmente para receber
esses imigrantes. Bom, próximo tema aqui, fomento do conservadorismo e patriotismo. Ele fortaleceu bastante os valores tradicionais, né, de pátria, família, né, até o slogan que vem desde a campanha do Reagan, né, Make America Great Again. A gente percebe um nacionalismo aí bem forte, voltando na cena, e um patriotismo, na verdade, né, que não é somente o nacionalismo, mas também o amor à pátria e aos símbolos da pátria, né, e também se opôs fortemente a pautas como aborto, por exemplo, casamento igualitário, e trouxe à cena novamente a imagem de Deus, né, da religião, que é uma das bases da sociedade norte-americana. E também se opôs aí fortemente a essa cultura de diversidade e inclusão que quebra aí, fere de morte o princípio do mérito, né? A meritocracia. Enfim, fomento à independência energética. Ampliou a exploração de combustíveis fósseis, incluindo petróleo e gás de xisto, visando reduzir a independência de energia estrangeira. Ele também flexibilizou leis ambientais, favorecendo a indústria de petróleo e carvão, para assim trazer uma independência energética e reduzir os custos de energia. Promoveu também a maioria conservadora na Suprema Corte, de 6-3. Lembrando que a Suprema Corte americana conta com 9 juízes, certo? E o Trump, no primeiro mandato dele, ele nomeou o Neil Gorsuch, o Brett Kavanaugh e a Amy Coney Barrett, consolidando assim uma maioria conservadora que influenciará por décadas decisões sobre temas que são muito caros, né, para o conservadorismo americano e mundial também, como por exemplo a questão do aborto, que foi revertida, o Roe versus Wade lá, né, foi revertido na Suprema Corte, questão de porte de armas e direitos civis em geral. Além disso, Trump ele iniciou uma aproximação com Elon Musk, né, que é de conhecimento público já, essa amizade, essa aliança deles, e também com a elite do Vale do Silício, né, que a gente chama de Big Techs, porque a mídia tradicional sempre vinha muito forte contra o Trump, então ele desenvolveu essa alternativa com essa mídia privada e independente a partir do primeiro mandato. Partindo para a parte de geopolítica, um dos principais temas aí que chamou a atenção e se tornou marca do governo Trump foi a guerra comercial com a China, né? Porque nesse momento a gente pode até dizer de uma forma velada assim que ocorre, né, uma segunda guerra fria entre Estados Unidos e nesse momento a China, que é a segunda maior potência econômica e militar do mundo, né? Então, o Trump colocou tarifas e sanções, né, sobre a China, sobre bilhões de dólares em produtos chineses, alegando práticas comerciais desleais, como, por exemplo, o roubo de propriedade intelectual. Brexit. Trump apoiou o Brexit, manifestou apoio explícito, né, elogiando líderes como Boris Johnson na época, e incentivando uma relação bilateral mais forte, prometendo um acordo comercial vantajoso após a saída da União Europeia. Os ataques e sanções ao Irã. Apesar do ataque que foi realizado, né, contra as tropas do Irã, o assassinato do general lá, o Qassem Soleimani, não ter sido diretamente ao território iraniano, mas sim ao território iraquiano, onde essas tropas iranianas estavam, né? Em janeiro de 2020, os Estados Unidos realizaram aquele ataque aéreo e aumentou bastante aí as tensões com o Irã, né? Além disso, foi retirada, o Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã e
reintroduzindo as sanções econômicas, né, e aumentando assim ainda mais o isolamento do Irã. E vale lembrar também um outro ponto bem importante do primeiro mandato do Trump, que foi o reconhecimento em 2017 de Jerusalém como capital de Israel. É uma coisa até profética nesse caso, né? Bom, próximo tema aqui, Acordo de Abraão. O Acordo de Abraão, né, que foi a normalização árabe-israelense, então, nessa questão, Trump mediou acordos históricos, né, em 2020 entre Israel e países árabes, como, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos, fortalecendo alianças estratégicas no Oriente Médio. O fomento ao movimento conservador na América Latina. O governo Trump I apoiou líderes conservadores publicamente, como, por exemplo, no Brasil, né, líderes como Jair Bolsonaro e Ivan Duque na Colômbia, alinhando, obviamente, contra as pautas do socialismo. Além disso, ele colocou pressão sobre Venezuela e Cuba, impôs sanções severas aos regimes de Nicolás Maduro e ao governo cubano, intensificando assim o embargo econômico. Até contra o Maduro ele impôs lá um valor lá para quem conseguisse capturar o Maduro na época, não lembro se foi 15 milhões, né? Mas parece que isso aí está voltando agora. Bom, o Quad, que é o Diálogo de Segurança Quadrilateral, então nesse ponto o Trump levou ao fortalecimento da aliança Indo-Pacífica, né? Revitalizou o Quad, que é o grupo de países que contém Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália, como parte da estratégia para conter a influência crescente da China na região ali do Mar do Sul da China e se estendendo, é claro, para bloquear a intenção, né, da estratégia da Rota da Seda da China. Além disso, Trump realizou, né, e retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris climático. Na época, depois o Joe Biden veio a recolocar e agora, né, ele já, no primeiro dia de mandato dele ontem, ele já retirou novamente os Estados Unidos do Acordo de Paris. E realizou também críticas duramente à OTAN, acusou os aliados da OTAN de não cumprirem suas obrigações financeiras, exigindo maiores contribuições para o orçamento militar da Aliança do Atlântico Norte, né, que é a OTAN. E ainda realizou várias vezes ameaças de tirar os Estados Unidos da OTAN, que levou uma grande preocupação dos líderes europeus na época. Ele também criticou fortemente o projeto Nord Stream 2, que é um projeto russo, né, que conectaria a Rússia e a Alemanha, e ele alegou que tornaria a Europa excessivamente dependente do gás russo. Aplicou sanções às empresas envolvidas na construção aí desse projeto, que posteriormente no governo Biden veio a ter problemas lá, parece que até foi destruído, né, parte desse gasoduto, mas eu vou falar no próximo vídeo. Também realizou um encontro histórico, 3 cúpulas, né, ele realizou com o líder lá, Kim Jong-un, da Coreia do Norte, tornando-se assim o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar a Coreia do Norte. E realizou um ato aí de diplomacia para tentar impedir o avanço do desenvolvimento nuclear da Coreia do Norte. Enfim, esses temas destacam a postura assertiva de Trump, marcada por uma política externa unilateral, focada na proteção dos interesses americanos e também do conservadorismo, né? E, de certa forma, ele começou, ainda no primeiro mandato, criar um movimento de ordem internacional do conservadorismo, né? Que até então não existia isso. A gente pode ver hoje o contato de deputados mesmo da Câmara e até senadores brasileiros com senadores e deputados americanos.
Então já está tendo, né, e outros países também, como por exemplo, desde o primeiro mandato do Trump, uma relação muito forte com Israel, né, com Netanyahu, uma relação bem forte também com o Viktor Orbán. Isso tudo foi já lançando as bases para um novo movimento conservador de ordem internacional, né? Também sempre tendo como em vista, na questão geopolítica, a oposição dura ao eixo China, Rússia e Irã. Enfim, um novo tempo começou. Deus abençoe a América e o Brasil e o mundo inteiro. Até a próxima!